Oi, meus amores. Essa noite a gente vai falar sobre Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Esse livro incrível da Lindsay Gibson. Eu tô com um livro aqui em mãos. Eu vou colocar um pouco aqui pra trás que eu acho que vai pegar no ângulo da câmera. Eu amo esse livro, de verdade. Tem outro desse também. Eu vou ler um trecho. Na verdade, eu vou ler uma página para vocês e a gente vai comentar tópicos muito importantes. Esse vídeo, eu acredito que ele é importante para os filhos, para os pais, para quem não é pai ainda, para todo mundo, para quem vai ser um dia. Eu vou abrir ele aqui, porque eu quero mostrar a Lindsay para vocês. Ela é uma psicóloga clínica especializada em psicoterapia individual de filhos adultos, de como ela mesma disse, pais emocionalmente imaturos. Aqui, essa daqui é a Lindsay Gibson. Eu já falei com vocês uma vez que eu gosto muito de livros de psicologia, então eu vou trazer bastante para debater com vocês. Como pais emocionalmente imaturos afetam a vida adulta de seus filhos. Capítulo 1. Solidão emocional deriva da falta de intimidade emocional com outras pessoas. Ela pode começar na infância, quando a criança se sente ignorada emocionalmente, por falta de pais autocentrados, ou pode surgir na vida adulta, quando a pessoa perde uma conexão emocional. Se esse sentimento perdurar durante a vida inteira, existe a probabilidade de que a pessoa não tenha tido apoio emocional o suficiente quando criança. Crescer em uma família com pais emocionalmente imaturos é uma experiência solitária. Esses pais podem parecer e agir dentro da normalidade, cuidando da saúde física dos filhos, eles assegurando alimentação e segurança. No entanto, se eles não estabelecerem uma conexão emocional sólida, a criança sentirá um vazio no lugar da segurança real. A solidão, por se sentir ignorada pelos outros, causa uma dor tão grande quanto um dano físico. Porém, é menos visível. A solidão emocional é uma sensação vaga, privada e difícil de descrever. Pode-se dizer que é uma sensação de vazio ou de estar sozinho no mundo. Algumas pessoas chamam isso de solidão existencial, mas não há nada de existencial nela, pois sua raiz está na família de origem da pessoa. As crianças não têm como identificar a falta de intimidade emocional em seu relacionamento parental, pois ainda não aprenderam. Vou virar a página. Pois ainda não aprenderam o conceito e tampouco entendem que seus pais são emocionalmente imaturos. Elas só têm esse sentimento visceral de vazio, que é a sua forma de sentir solidão. Caso tenha pais maduros, uma criança que sinta solidão os procura para receber afeto. Mas se seu pai ou se sua mãe se esquiva desses sentimentos profundos, provavelmente ela ficará embaraçada por precisar ser confortada. Quando as crianças de pais emocionalmente imaturos crescem, o vazio interior permanece, mesmo que sua vida adulta pareça normal, caso escolham inadvertidamente relacionamentos que não deem conexão emocional suficiente. Elas podem até cursar uma faculdade, trabalhar, casar, ter filhos, mas continuam sentindo o fardo do isolamento emocional. Neste capítulo veremos pessoas que sentiam solidão emocional, mas cuja autoconsciência as ajudou a entender o seu vazio e como preenchê-lo. Aí ela entra num tópico que para mim é super importante, que é
Intimidade emocional, que por mais que pareça algo bem comum, tem muita gente que não consegue ter intimidade emocional. A intimidade emocional envolve saber que pode contar com alguém para compartilhar o que sente, alguém que entenda todos os seus sentimentos a respeito de qualquer coisa, sentir-se totalmente seguro para se abrir com a outra pessoa, seja em forma de palavras, troca de olhares ou apenas estar junto, em silêncio. Em um estado de conexão, a intimidade emocional é muitíssimo gratificante, pois dá a certeza de ser notado como você realmente é. E só pode existir quando a outra pessoa busca conhecê-lo e não julgá-lo. Na infância, nossa segurança se baseia na conexão emocional com os nossos cuidadores. Pais emocionalmente envolvidos fazem as crianças sentirem que sempre podem recorrer a eles. Esse tipo de segurança requer interações emocionais genuínas. Pais emocionalmente maduros se envolvem nesse nível de conexão emocional quando o tempo todo, pois têm autoconsciência suficiente para ficar à vontade com os próprios sentimentos e os das outras pessoas. Um tópico bem importante, porque normalmente pessoas que não conseguem ter essa intimidade emocional com outras pessoas, normalmente elas não conseguem nem com elas mesmas. Elas não têm os sentimentos desenvolvidos sim, mas não bem resolvidos. É como se ela fugisse da própria mente. Ela não se resolve consigo mesma. Então ela não vai conseguir entender o sentimento das outras pessoas, porque tudo começa dentro de você e só depois reflete fora. A forma até como você trata os outros e os seus filhos. O mais importante é que eles são emocionalmente sintonizados com seus filhos, notando suas mudanças de humor, acolhendo seus sentimentos com interesse. A criança sente segurança ao se conectar com os pais, seja para buscar um consolo ou para compartilhar um entusiasmo, pois pais maduros, fazem com que as crianças sintam que eles gostam de se envolver com eles e de conversar sobre problemas emocionais. Esses pais têm uma vida emocional equilibrada e animada. Em geral, manifestam atenção e interesse consciente pelos filhos. Eles são confiáveis emocionalmente. O próximo tópico é solidão emocional. Por sua vez, pais emocionalmente imaturos são tão focados em si mesmos que não notam as experiências internas dos filhos. Além disso, minimizam sentimentos e temem a intimidade emocional. Eles ficam incomodados com as próprias necessidades emocionais, portanto não têm ideia de como oferecer apoio nesse sentido. Pais desse tipo ficam nervosos e bravos se seus filhos ficam transtornados. Em vez de acalmá-los, os castigam. Essas reações bloqueiam o impulso instintivo da criança para recorrer aos pais, fechando a porta para um contato emocional. Se um dia seus pais, ou ambos, não eram maduros o suficiente para lhes dar apoio emocional na infância, os efeitos da falta desse apoio não eram percebidos, mas o que havia de errado provavelmente não era compreendido. É provável que sentir-se vazio e sozinho o fizesse sentir-se diferente das outras pessoas. Como era criança, você não tinha como saber que tais sentimentos são uma resposta normal, universal à falta de companheirismo humano adequado. Solidão emocional é um termo que sugere sua própria cura. Outra pessoa ter um interesse compassivo por aquilo que você está sentindo. Esse tipo de solidão não é estranho, nem sem sentido. É sim o resultado previsível de crescer sem empatia o suficiente dos outros.
Para ilustrar essa descrição de solidão emocional, vejamos os casos de duas pessoas que lembram vividamente desse sentimento na infância. Antes de eu comentar um pouco, eu quero falar desses dois exemplos com vocês, porque é muito importante. Uma coisa que eu gosto no livro de psicologia é que, como são psicólogos, normalmente eles escrevem o depoimento de outras pessoas que eles já atenderam. Assim você pode se identificar. O que é muito importante na psicologia é você se identificar. Perceber que não tá sozinho, perceber que não é só você. Por isso que tem aquelas rodas, sabe, de pessoas tipo alcoólicos anônimos. É importante você perceber que não tá sozinho. A história de David. Veja o que o meu paciente David respondeu quando comentei que crescer em uma família parecia envolver muita solidão. Fui inacreditavelmente solitário e era como se eu estivesse isolado por completo. Mas era um fato da minha existência, então parecia normal. Na minha família, éramos todos distantes emocionalmente. Deixa eu virar a página aqui. Tínhamos vidas paralelas sem nenhum ponto de contato. No ensino médio, eu costumava me imaginar flutuando no oceano, sem ninguém ao meu redor. Era essa sensação em casa que eu sentia. Quando perguntei mais sobre a sensação de solidão, ele disse: era uma sensação de vazio e nulidade. Eu não tinha como saber que a maioria das pessoas não se sentia assim, pois sentir isso fazia parte da minha vida cotidiana. Agora a história de Honda, que é outro exemplo. Honda se lembrou de uma solidão semelhante quando tinha 7 anos. Ela estava junto a um caminhão de mudança parado diante da casa da família com seus pais e seus 3 irmãos mais velhos. Embora estivesse fisicamente com sua família, todos a ignoravam e ela sentia-se sozinha por completo. Ninguém me explicou o que estava acontecendo, o que aquilo significaria. Então estava tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava com a minha família, mas a impressão de isolamento. Lembro-me que fiquei exausta de pensar como lidaria com isso sozinha. Sentia que não devia fazer perguntas, pois eles estavam totalmente indisponíveis para mim. Eu estava ansiosa demais para compartilhar algo com eles, mas sabia que tinha que lidar com aquilo por conta própria. Isso é muito delicado, né? A pessoa cresce aprendendo a lidar sozinha com os próprios sentimentos, mesmo sendo uma criancinha e nem entendendo nada do que está acontecendo ao redor dela. Sabe? Crescer sozinha, rodeada de pessoas. A mensagem da solidão emocional. Na verdade, esse tipo de sofrimento emocional e solidão é uma mensagem saudável. A ansiedade sentida por David e Honda escancarou sua necessidade tremenda de contato emocional. Mas como seus pais não notaram isso, só lhes restava internalizar seus sentimentos. Felizmente, assim que começa a ouvir as suas emoções, em vez de calá-las, a pessoa é guiada para formar conexões autênticas com os outros. Saber a causa da solidão emocional é o primeiro passo para encontrar um relacionamento mais gratificante. Tem muito mais, né? Eu só li 2 capítulos, mas eu acredito que vai ficar muito longo o vídeo com esse livro incrível. Mas se vocês gostarem muito, eu posso até trazer mais. Mas eu quero falar de pelo menos 3 tópicos antes de encerrar esse vídeo. Que se você teve pais emocionalmente imaturos, isso claramente não é culpa sua. Se você teve que lidar com tudo dentro de você, coisas que você nem entendia, sozinha na infância, isso não é culpa sua. E eu também não tô aqui, esse livro também da Lindsay Gibson não tá aqui pra julgar o pai,
de forma alguma. Esse livro é incrível porque ele vai te mostrar que o seu pai, a sua mãe, a pessoa que te criou, ela teve uma infância, assim como você. E nessa infância, ela pode ter tido várias faltas. E ela não teve autorreflexão, que é o ponto principal desse livro. Autorreflexão. A autorreflexão te faz meditar sobre o que você está sentindo e não internalizar os teus sentimentos, sabe? Sentir algo e entender esse sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Esse sentimento é bom ou esse sentimento é ruim? E quando você tem autorreflexão, você não passa isso pra frente. Cara, isso doeu tanto em mim. Os meus filhos não vão ser tratados assim. E aí a autorreflexão faz com que você cure dentro de você. Entenda os seus próprios sentimentos. Assim você não vai machucar outras pessoas. Isso é muito importante, porque quando você entende os seus sentimentos, você fica mais livre e não machuca amigos e até os seus filhos. Então, não culpe ninguém. Se a gente começar a culpar, eu tô falando nesses casos de pais emocionalmente imaturos, porque tem casos muito delicados. Se todo mundo tiver culpa e você não tiver nenhuma, vai ficar nisso mesmo. Eu sou assim por causa de meu pai e de minha mãe. Eu sou assim por causa da minha tia. Eu sou assim por causa da minha avó. Aí você vai levar isso nas costas. Aquilo vai virar a sua desculpa. Isso pode virar a sua desculpa emocional. Essa desculpa emocional, você vai carregar esse trauma nas costas com uma mochilinha, sabe? Como se fosse, sei lá, algo teu e não é teu. Se livra disso. Se livra disso. Assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos. Isso não é culpa sua. Larga isso. Não é culpa sua. Pessoas traumatizadas te traumatizaram. Pessoas que também mereciam carinho emocional. Então, tenha autorreflexão sobre os teus sentimentos. Eu já falei isso bastante vezes aqui no canal. Escreva o que você tá sentindo, porque a gente sente muita coisa. Resolve isso. Entende cada detalhezinho do teu ser, para que você não magoe outras pessoas, para que você assuma as rédeas da tua vida. E eu sinto muito, você merece o melhor, tá? Eu não sei como foi a sua infância, se você foi criado pelo pai e pela mãe. Tanto seus pais quanto você merecem o melhor. Então, descansa, segura. É uma coisa muito delicada porque eu não posso, nenhum psicólogo pode, nenhum remédio passado por psiquiatra pode mudar o que aconteceu na tua infância ou a falta emocional que você tem. Mas você pode se curar, você pode se amar essa criancinha que tá dentro de você, cuidar de você, sabe? Você pode ter autorreflexão pra não viver com essa falta dentro de si ou esperar que pessoas cubram ela e despejar toda essa falta em amigos ou em relacionamentos amorosos. Porque se você ficar atrás de um pai ou de uma mãe, você vai ficar despejando essa falta no seu próximo relacionamento. E vai ser muito cansativo. Principalmente para você, para outra pessoa também. Então, cuida desse coraçãozinho. Tá? Reflete sobre os seus sentimentos. Pode pensar, aquilo ali doeu muito. Aquilo ali que aconteceu na minha infância doeu muito. Mas eu não consigo voltar atrás, eu não consigo mudar aquilo, eu não consigo fazer eles me tratarem de uma forma diferente. Mas eu consigo ter autorreflexão, eu consigo perdoar. O perdão, ele é mais sobre você do que sobre outra pessoa e você não tem que esperar ninguém vir te pedir perdão. Isso é um ponto delicado. É como se uma cobra tivesse te mordido.
E você vai ficar carregando o veneno, não é a cobra, é você que vai ficar carregando o veneno da cobra pro resto da vida. Se livra disso, perdoa, segue em frente. Talvez você precisa emocionalmente se afastar de algumas pessoas, até fisicamente, mas para sua cura, para o seu bem, isso é uma coisa que o livro ensina. Porque tem algumas pessoas, família disfuncional, é muito difícil de se afastar de familiares, família disfuncional, porque uma hora, na maioria das vezes, é muito ruim, mas tem momentos bons, e aqueles momentos bons te prendem. Eu tava vendo esses dias, não, vendo um comentário de uma pessoa que ela foi assistir o filme do Michael Jackson, e eu fui também, né, faz um tempo já, e ela tava fazendo um vídeo sobre o que ela achava sobre o filme, e ela falou que não entendeu aqueles momentos felizes que passavam no filme e tal, só que isso é uma família disfuncional. Tem momentos bons também, e esses momentos bons podem te prender e não te fazer perceber o quanto aquilo pode estar te fazendo mal. Então sim, talvez, muito provável, emocionalmente você vai precisar se afastar, e fisicamente também, para se curar. Você só percebe que o ambiente é ruim quando você se afasta dele. Quando você tá dentro dele, você pode se anestesiar. E quando você se anestesia, você cria um vazio. Você fica vazio. Então, tenha autorreflexão sobre os seus sentimentos para não passar isso para frente. Perdoe e pense como foi a infância do meu pai ou da minha mãe. E não fica tentando procurar culpado. Não fica tentando procurar culpado. Tá? Fica bem. Eu quero trazer uma parte 2. Mas por enquanto é isso.